Quantas oportunidades, quem sabe você já perdeu por não perceber o movimento, né? O movimento certo na hora certa. Até porque quem tem a visão vai sempre na frente, mas quem não observa acaba sendo atropelado pela vida. Olá, meus queridos, tudo bem? Que prazer poder estar aqui com você mais uma vez nesse canal abençoado. Eu sou o Adam Richard e trago mais um conteúdo poderoso para a sua vida. O tema do vídeo hoje, né, como eu coloquei aí para vocês, é a sabedoria que salva. Aprenda a ler os movimentos de Deus antes que seja tarde. E eu pensei nesse tema depois que eu estava aqui até gravando um outro conteúdo aqui, e aí veio essa sacada e eu resolvi gravar porque eu achei muito interessante. Deus nos falou concernente à visão, a ter visão das coisas, né, a enxergar as coisas. Recentemente veio em Manaus o Flávio Augusto e ele estava falando sobre algo muito interessante, que a visão ela é mais importante, melhor do que ter poder, porque aí ele vai contar que ele teve um sonho, né, que ele estava num carro com o seu filho, em um dado momento esse carro começa a fumaçar para pegar fogo e ele consegue sair do carro, mas o filho fica, né? E aí ele escuta o filho saindo do carro, mas ele tinha tanta fumaça que ele não conseguia enxergar o seu filho. E aí ele faz uma oração, pede de Deus poder, um poder para ter a mão daquele mão elástica, né, para levar e buscar o filho lá onde o filho estava. E aí Deus não atende aquela oração, mas diz para ele se abaixar. E ele se abaixa, vai para o chão. E aí quando ele está no chão, ele percebe que tem uma área que a fumaça não está. E aí ele vê os pezinhos do filho dele. E aí ele vai naquela direção, pega o filho. E aí a voz diz, né, que é melhor ter a visão é melhor do que o poder. E essa é a lição que ele tira, né, dessa. E eu achei muito interessante, né, a visão é melhor do que o poder. E é sobre mais ou menos isso que eu vou falar aqui para você nesse momento. A gente aprende na Bíblia que a gente observar os movimentos, né, de Deus, das pessoas, das circunstâncias, salva, protege e direciona. Quantas oportunidades, quem sabe você já perdeu por não perceber o movimento, né, o movimento certo na hora certa. Até porque quem tem a visão vai sempre na frente, mas quem não observa acaba sendo atropelado pela vida. Dia desse eu estava aqui agora recentemente no carro, aqui no bairro, e aí eu ia dirigindo o carro e eu vi um jovem no celular rindo com fone de ouvido, e ele não estava olhando para frente, que ele estava caminhando, e ele estava se direcionando para o meio da rua. E aí eu vinha no carro e aí eu percebi, ainda bem que eu percebi antes, né? Fui freando, cheguei perto e eu percebi que ele não, mesmo assim o carro ali perto, ele não conseguia observar. E aí eu dei uma buzinada, quando eu dei aquela buzinada ele se assustou e ficou todo sem graça e correu para a beira da rua. Ele nem tinha percebido que ele estava indo para o meio da rua. Se fosse ali um carro ali em alta velocidade, tinha atropelado ele e o problema seria grande para ele. E o que eu observo é que quando você se fecha, você não olha o que está ao seu redor, você fica vulnerável. Quando você perde a sua visão, você fica vulnerável. Quando você olha só para o seu mundinho, você acaba não vendo o que está ao seu redor. E aí eu olho para José novamente, que eu falei num vídeo anterior sobre José, eu falo de José novamente. Deus deu uma visão para José e Faraó abraçou aquela visão. Ele poderia muito bem dizer, não, tu veio da prisão, tu não pode me dar conselho, mas Faraó sacou ali que José tinha algo especial, ele tinha algo divino. Até pensavam que José era um deus, né? Por quê? Porque José ele teve uma visão que ninguém teve. E o Egito se moveu para aquela visão e eles foram salvos porque eles observaram, foram atentos e Deus salvou o Egito através daquela visão. E eu torno a falar, quem observa a visão se antecipa às crises. Agora imagina só se as nações que viviam ali ao redor do Egito começassem a observar e perceber, rapaz, o Egito está colocando cereais, está estocando, o que está acontecendo, né? Eles estão construindo celeiros e mais celeiros, será que eles estão sabendo de alguma coisa? A gente é bom a gente seguir esse movimento aí, porque alguma coisa vai acontecer, eles estão sabendo de alguma coisa que a gente não sabe. Então as outras nações, se eles pensassem assim, imagina só, se eles começassem a construir celeiro também, rapaz, eu vou nesse bonde aqui porque eles estão sabendo de alguma coisa. O que ia acontecer era que essas nações vizinhas iam produzir e eles iam ter alimentos naquele momento também.
Mas isso não aconteceu, somente o Egito tinha ali alimento e sustentou ali várias outras nações e se tornou uma potência mundial porque estava atenta à visão. E aí, além de José, a gente pode observar outra situação na Bíblia, aquela história da mula de Balaão, lá em Números capítulo 22, versículo 21 ao 33, se eu não me engano, vai falar sobre essa história, né, que Balaão, ele era um profeta de Deus, ali ele era um profeta. Porém, ele não viu o anjo, ele não teve a visão. E a mula, que não tinha poder, que não tinha autoridade, ela teve a visão que o homem não teve. Ela teve uma visão espiritual. E aí aquela mula, ela segurava. E naquele momento, Balaão batia na mula e o anjo querendo ali matar, preparado para matar Balaão, porque ele estava desobedecendo a Deus. E aquela mula ali recuava e Balaão não estava enxergando nada, porque ele não estava com a visão. E ele fica querendo bater naquela mula até que Deus dá voz para a mula, falando: cara, eu estou tentando te salvar, tem um anjo aqui querendo te matar e tudo. Então, o que eu percebo? A visão, ela é muito importante. Eu tenho que estar atento ao meu redor. Balaão pensou só nele, pensou só nos benefícios que ele teria ao desobedecer a Deus, profetizando ali de maneira errada. Mas o que acontece é que, ao olhar somente para ele, não olhou a visão ao redor. Então hoje eu percebo que existem muitas mulas que estão tendo a visão e profetas estão deixando de ter a visão. Pessoas que eram para ter a visão, pessoas grandes que eram para orientar o povo, que eram para liberar palavras de bênção, estão envolvidos no seu próprio mundo, estão ali presos no seu próprio mundo, pensam que tem o poder, eu tenho o poder, eu faço o que eu quero, mas não é dessa forma. E quando o profeta não vê, Deus dá visão para a mula. Outro ponto interessante, por exemplo, na Bíblia é Neemias. Neemias 2:11 ao 16 vai falar que Neemias ele observava antes de agir. Antes da reconstrução, Neemias analisa o cenário em silêncio. Líderes sábios analisam antes de tomar decisões, fazem uma análise. Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, fala sobre os filhos de Issacar, homens que discerniam o tempo e sabiam o que Israel deveria fazer. Portanto, quando você não observa, você acaba sendo atingido. E isso é um princípio natural. Se você, por exemplo, está num trânsito e você entra no trânsito, se você não tiver um cuidado, você pode ser atropelado, você pode se acidentar. É por isso que quando a gente está dirigindo um carro, ele tem o retrovisor aqui, tem um para-brisa enorme para você enxergar, tem as áreas de visão para que você possa estar entendendo o que está ao seu redor. Observar. Quem observa não se dá mal. E se você não observar, por exemplo, no mundo espiritual, você vai perceber que se você para de observar os movimentos de Deus, você acaba perdendo tempo na sua vida. Você perde oportunidades de Deus e você acaba entrando em crises desnecessárias. E como aplicar na sua vida essa observação dos movimentos ao seu redor? Observe os movimentos de Deus na sua vida, as portas que Deus fecha. Deus está fechando portas. Se Deus está fechando porta, para de querer insistir nessa porta. Pessoas que saem da sua vida, as pessoas que chegam na sua vida. Deus está colocando pessoas na sua vida e você não está percebendo que Deus está colocando ouro nas suas mãos. Sinais internos do Espírito Santo, o Espírito Santo te movimentando, querendo te dizer algo, querendo te mostrar alguma coisa e você não está percebendo. Ele está colocando sentimentos e você está ali cego pela sua própria visão, pelo seu próprio mundinho. E aí acaba tendo situações repetitivas, mas você não está percebendo porque você está fechado. E eu digo uma coisa para você, peça a Deus: Senhor, me dá visão. A gente olha lá em 2 Reis 6,17, quando Eliseu orou para o seu servo ter a visão, porque Eliseu estava tendo uma visão ali poderosa e o seu servo não estava vendo nada, e fala ali, clama a Deus para que o servo possa ver, e o servo observa e vê ali os cavalos, né? Tudo ele que estava cercando aquela gloriosa presença de Deus, de exército espiritual que estava ali naquele momento, que ele não estava enxergando. Então peça, assim como Eliseu pediu, orou: Senhor, me dá a visão para o meu servo. Peça: Deus, me dá a visão, o que eu não estou vendo, o que eu preciso ver, o que eu preciso enxergar, o que eu preciso ver para me mudar essa situação da minha vida. E uma coisa importante que eu faço, sempre faço, eu observo pessoas sábias, pessoas de sucesso, eu fico analisando, eu fico vendo qual é a forma que eles estão agindo, o que eles estão fazendo. Isso é muito importante também.
Isso é algo de sabedoria. Analisar quem está prosperando com propósito, tá? Com propósito de Deus, pessoas que estão prosperando de maneira certa. Aprenda, observe quem tem visão espiritual e observe sempre antes de agir, observe. Qual foram as pessoas que tomaram essa decisão? Qual foi o resultado? Quem eu posso observar como exemplo? Isso é um princípio de Provérbios. Observe o mundo, por exemplo. Olhe para o mundo, né? As mudanças que estão acontecendo no trabalho, movimentos financeiros, como investidores, onde é que os investidores estão indo, para onde o dinheiro está correndo, para onde o mundo espiritual está indo, quais são os movimentos que estão acontecendo, tendências que estão ocorrendo, comportamentos no mundo, comportamentos gerais. E eu digo para você, quem se antecipa domina. Isso está lá em Provérbios 22:3, fala sobre isso, que quem se antecipa vai dominar. E eu termino esse vídeo dizendo para você o que Deus está mostrando ao seu redor, que você ainda não percebeu, que você ainda não observou, que você precisa ver. Portanto, ore e peça para Deus me dar visão. Eu preciso enxergar o que eu preciso ver que eu não estou vendo, o que eu preciso ver para me antecipar-me. E Deus vai mostrar isso para você. E aqui eu concluo esse vídeo. Peço que você deixe o seu like. Se você não for inscrito, inscreva-se. Copie o link desse vídeo, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos. Jogue em algum canto, espalha este vídeo e Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui, que eu quero orar por você, né, para Deus te dar visão, para você enxergar que ninguém está enxergando, para que você possa ter visão, para que você possa observar os movimentos e tomar a atitude correta, para você não cair em lugares errados, para que você possa ter uma cosmovisão abençoada, positiva, para que você possa tomar decisões corretas. E é isso, concluo esse vídeo por aqui, que Deus abençoe grandemente sua vida e até o nosso próximo vídeo.